Mal tinha chegado em casa havia uma semana, depois de terminar minha última missão no exército, quando minha vida virou de cabeça para baixo da maneira mais ridícula. Era para ser um churrasco de boas-vindas. Minha mãe tinha me ligado alguns dias antes, com a voz doce e açucarada, dizendo: "Sua irmã mal pode esperar para te ver, querida. Estamos todos tão orgulhosos." Essa frase por si só deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Orgulhosa, minha família? Certo? Eu deveria ter percebido que algo estava errado, mas aceitei porque, aparentemente, ainda tinha um fio de esperança de que talvez as coisas pudessem voltar ao normal por uma vez. O quintal parecia saído de um programa de reformas. Deck de madeira novo, brilhante o suficiente para ver um reflexo. Luzes penduradas na cerca. O cheiro de costela saindo da grelha. Pessoas que eu mal conhecia já estavam circulando por ali, tomando chá doce e batendo papo. Minha irmã, Sam, estava no meio de tudo, rindo alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Ela me viu entrando e acenou com força, como se fôssemos melhores amigos. Eu deveria ter me virado ali mesmo. Ela me deu um daqueles abraços que parecem um aperto de mão com passos extras e disse: "Olha só você, ainda inteiro", antes de olhar para os meus sapatos como se estivesse avaliando minha escolha de calçado. Meu pai se aproximou, deu um tapinha no meu ombro um pouco forte demais e disse: "Que bom ter você de volta, soldado", naquele tom que parecia mais uma fala de filme do que algo que ele realmente quisesse dizer. Tudo pareceu bem nos primeiros 20 minutos. Eu estava conversando com alguns amigos do meu pai, respondendo às perguntas de sempre, como é lá, tentando manter a calma. Pelo canto do olho, vi Sam caminhando em direção à porta dos fundos com uma garrafinha na mão. Mas não dei muita importância. Ela estava sempre se preocupando com alguma coisa, decoração, cabelo, assuntos alheios. Em algum momento, minha mãe me pediu para trazer uma bandeja de bebidas da cozinha. O deck se estendia dos fundos da casa até o quintal, com alguns degraus largos que levavam à porta. Comecei a atravessar, bandeja na mão, minhas botas fazendo aquele som surdo de pancada na madeira. Lembro-me de notar que as tábuas pareciam molhadas ou talvez apenas brilhantes. De qualquer forma, não tive tempo para pensar nisso porque, no segundo seguinte, meu pé disparou para frente como se eu tivesse pisado no gelo. A bandeja voou. Copos bateram no chão e se estilhaçaram. Meu corpo foi para trás tão rápido que nem tive tempo de esticar os braços. Minhas costas bateram na beirada do degrau e minha cabeça bateu em algo duro. Por uma fração de segundo, senti apenas um zumbido agudo nos ouvidos. Então percebi que não sentia mais as pernas, não daquelas que me faziam formigar, simplesmente nada, como se meu cérebro tivesse enviado o sinal e a mensagem nunca tivesse sido entregue. Tentei me sentar, mas a parte inferior do meu corpo não cooperou. A voz da minha mãe cortou o barulho. "Sacode isso. Você está bem", ela disparou, como se eu tivesse acabado de tropeçar durante uma corrida. Meu pai se inclinou sobre mim e disse: "Pare de ser dramática, Melissa", enquanto você estava atrás dele, sorrindo como se tivesse acabado de acertar a piada. "Não consigo mexer as pernas", eu disse, com a voz trêmula de um jeito que eu não conseguia controlar. "Vocês estão bem", repetiu minha mãe, olhando para os convidados como se eu estar ali deitada fosse algum tipo de constrangimento social. "Levantem. Tem gente olhando." "Não consigo", repeti, mais alto dessa vez. Meu peito estava apertado, o pânico subindo pela minha garganta. Olhei para Sam, torcendo por, sei lá, qualquer coisa. Ela deu um sorriso irônico. "Talvez vocês devessem ter calçado sapatos melhores." Ouviu-se um arrastar de pés atrás da multidão, e então Tyler, o sargento Tyler Brooks, meu velho amigo do exército, apareceu. Ele se agachou ao meu lado, seus olhos examinando a cena como se estivesse de volta a uma zona de combate. "Não a mova", disse ele bruscamente para meu pai, que se abaixava para agarrar meu braço. "Ela está bem", meu pai retrucou, mas Tyler o ignorou. "Melissa, você sente isso?", ele perguntou, dando um tapinha na minha canela. "Não", eu disse, com a voz embargada. Foi então que o tom de voz de Tyler mudou de calmo para autoritário.
Ligue para o 192 agora. Minha mãe abriu a boca para discutir, mas Tyler a interrompeu. Se você mexer nela, pode piorar. É uma lesão na coluna até que se prove o contrário. A multidão ao nosso redor havia ficado em silêncio, a conversa fiada anterior substituída por movimentos desajeitados e alguns suspiros. Tyler latiu para alguém para limpar o convés. Ele manteve uma das mãos no meu ombro, me firmando, e eu podia sentir a tensão em seu aperto. De onde eu estava deitado, pude ver Sam olhar para a porta dos fundos e depois para as tábuas perto dos meus pés. Havia um leve brilho oleoso na madeira, apenas o suficiente para refletir a luz do sol. Tyler seguiu meu olhar e estreitou os olhos. O que tem no chão? Perguntou, não para mim, mas para ninguém em particular. Ninguém respondeu. Sam de repente descobriu algo fascinante no céu. Os segundos se estenderam, e cada respiração que eu dava parecia mais pesada. Eu podia ouvir o som fraco de uma sirene ao longe, cada vez mais alto, cortando o ar quente e parado. Em algum lugar na minha cabeça, eu sabia que o que viria a seguir não seria simples. Os paramédicos nem tinham passado pelo portão dos fundos quando o cheiro de costelas passadas e aquele leve cheiro químico vindo do convés se misturaram em algo que eu sabia que nunca esqueceria. Deitada ali, vi Sam transferindo o peso de um pé para o outro, o mesmo tique nervoso que sentia quando criança, quando sabia que era culpada, mas achava que conseguiria lidar com as consequências. Não precisei adivinhar como chegamos ali. Minha vida inteira foi um longo aquecimento para momentos como aquele. Sam foi a rainha da casa desde o dia em que nasceu, ou pelo menos desde o momento em que apareci, 3 anos depois, para desempenhar o papel de irmã mais nova. Ela era a criança de ouro, presidente da turma, rainha do baile, sempre tão boa com as pessoas. E eu? Eu era criança com joelhos ralados, livros da biblioteca na mochila e uma capacidade incrível de ser culpada por coisas que não fazia. Nossa casa em Savannah parecia saída de um cartão postal, persianas brancas, varanda envolvente, gramado perfeito. Por dentro, porém, era uma constante encenação para quem estivesse observando. Meu pai, Richard, acreditava em manter as aparências como se fosse uma religião. Minha mãe, Margaret, agia como se cada reunião familiar fosse uma campanha de relações públicas. Se Sam queria alguma coisa, era tratado como uma necessidade. Se eu queria alguma coisa, era irrealista ou egoísta. Ainda me lembro de ter 16 anos e pegar a bicicleta da Sam emprestada sem pedir. A corrente arrebentou a 2 quarteirões de casa e, quando voltei mancando com ela, ela estava chorando na varanda como se eu tivesse destruído o carro dela. Meu pai não perguntou o que aconteceu. Ele apenas me disse para entregar minha mesada pelos próximos 6 meses para me ensinar a ser responsável. A Sam não pagou um centavo. Ela ganhou uma bicicleta novinha naquele Natal. Não era só uma questão de coisas. Se a Sam se atrasasse para o jantar, era porque estava ocupada. Se eu me atrasasse, não respeitava a família. Se a Sam gritasse com a minha mãe, ela só estava cansada. Se eu suspirasse alto demais, era desrespeitoso. Numa casa como aquela, a gente aprende rapidinho que justiça não está no cardápio. O engraçado é que o favoritismo não era sutil. Parentes notavam, professores notavam, vizinhos notavam. Mas quando você cresce nesse meio, começa a acreditar que talvez você seja mesmo o problema. Era esse o ponto. Sam não simplesmente aceitou ser a favorita, ela transformou isso em uma arma. Ela podia mexer comigo à vista de todos, porque sabia que mamãe e papai interfeririam. No verão, quando eu tinha uns 10 anos, estávamos brincando na piscina, e ela achou que seria hilário me empurrar para dentro enquanto eu segurava uma bandeja de salgadinhos. Bati o queixo na borda da piscina ao entrar, sangue por todo lado. A primeira reação da minha mãe não foi: "A Melissa está bem?" Foi: "Olha o que você fez no pátio." A do meu pai? "Pare de chorar. Você está bem." Sam? Ela riu tanto que teve que se segurar no corrimão. Quando cheguei à idade de ir para a faculdade, eu já estava planejando minha rota de fuga. O Rock era minha passagem de volta.
Imaginei que, se vestisse um uniforme e servisse ao meu país, talvez finalmente conquistasse um pouco de respeito. Acontece que eu também estava errado sobre isso. Minhas conquistas eram boas, mas nunca tão importantes quanto o que quer que a Sam estivesse fazendo. Ela podia passar os fins de semana degustando vinhos, e de alguma forma isso era networking. No exército, encontrei pessoas que me valorizavam pelo que eu fazia, não por quão bem eu conseguia desempenhar um papel em alguma charada familiar. Meus comandantes não se importavam se meu cabelo estava perfeito ou se eu sorria o suficiente para fotos. Eles se importavam se eu conseguia resolver problemas, cumprir prazos e cuidar da minha equipe. Era por isso que voltar para casa era sempre um choque para o sistema. Lá fora, eu era o capitão Grant. Na casa dos meus pais, eu ainda era a irmã mais nova da Sam. Mesmo adulta, Sam mantinha o mesmo manual: transformar qualquer reunião em seu palco e eu na piada. Ela contava histórias da nossa infância, omitindo as partes em que me incriminava, distorcendo-as para que eu parecesse um imã para desastres. As pessoas riam porque ela era boa nisso. E eu deixava passar na maioria das vezes, porque reagir só me fazia parecer sensível. Essa é a questão de crescer assim: você aprende a antecipar o impacto antes que ele chegue. Você entra em cada cômodo sabendo que as regras são diferentes para você. Então, quando minha mãe me ligou para falar daquela festa de boas-vindas, cada nervo do meu corpo me dizia que era uma armação. Mas eu fui mesmo assim porque uma parte de mim ainda queria acreditar que minha família conseguia me ver como eu havia me tornado, não apenas como o papel que eu tinha desde o nascimento. E lá estava eu, de volta àquele deck, olhando para a mesma irmã que fizera a carreira vendo até onde conseguia se safar. Ela tinha o mesmo olhar que costumava ter quando virava meu tabuleiro de banco imobiliário no meio do jogo, presunçosa, divertida, absolutamente certa de que ninguém iria desafiá-la. O som de botas no convés me despertou. Tyler ainda estava ao meu lado, com uma das mãos firme no meu ombro enquanto os paramédicos apareciam, com seus equipamentos chacoalhando nas mãos. O sol do fim da tarde batia na borda das tábuas do convés, iluminando aquela área escorregadia como um holofote. Não era preciso ser detetive para saber que algo tinha sido feito de propósito. O tilintar das engrenagens metálicas dos paramédicos me atingiu na mesma parte do cérebro que costumava me fazer prestar atenção na frota de veículos no exterior. Aquele som sempre significou que a ajuda chegou ao meu mundo. Em casa, só me lembrou quão longe eu estava daquele garoto que mal podia esperar para sair daquela casa. A decisão de entrar para o exército não foi uma rebelião adolescente repentina. Eu vinha pensando nisso desde o ensino fundamental, a primeira vez que percebi que havia um mundo maior fora de Savannah, onde ninguém se importava com quem era minha irmã. Eu queria um lugar onde meu sobrenome não viesse automaticamente com a bagagem. O ROTC na faculdade foi a porta de entrada perfeita. Enquanto Sam estava em uma universidade estadual se formando em algo como comunicação e curtindo a vida grega, eu estava aprendendo a desmontar uma M4 em menos de 1 minuto e correndo 8 quilômetros antes do café da manhã. Ela ganhou curtidas no Instagram por degustações de vinho. Eu fiquei com mãos calejadas e uma bolsa de estudos. Meu pai tentou levar o crédito pela ideia, dizendo que era a disciplina de que eu precisava, como se eu fosse uma delinquente que ele tivesse salvado. Minha mãe dizia às pessoas que eu estava passando por uma fase e que provavelmente sossegaria em breve. Nenhuma delas perguntou o que eu realmente queria com isso. A verdade? Eu queria distância, não uma pausa educada de férias, mas uma distância física real e intransponível. O treinamento básico foi um choque para alguns, mas para mim, era liberdade. Gritos, regras, longas horas de trabalho, eu tinha crescido com tudo isso. Pelo menos agora vinha com estrutura e um salário. Na minha família, nada do que eu fazia era suficiente. No exército, se eu atingisse o padrão, eu conquistava meu lugar. Ao longo dos anos, construí meu caminho na logística. Não era eu que entrava com uma M249, mas me certificava de que as pessoas que entravam tivessem todos os equipamentos necessários, pontualmente no lugar certo. Aprendi os sistemas, as cadeias de suprimentos, como fazer as coisas acontecerem sem desculpas, e as pessoas notaram. Minhas avaliações eram sólidas.
Meus comandantes confiavam em mim e meus soldados sabiam que eu os apoiava. As missões tinham seu próprio ritmo: poeira, calor, alojamentos apertados e muita resolução de problemas em tempo real. Minha missão mais recente foi na Polônia, apoiando uma missão da OTAN. Dias longos, noites frias, paletes intermináveis de suprimentos. Havia uma satisfação nisso, saber que, se eu não fizesse meu trabalho, alguém no futuro poderia ficar sem o que precisava. No inverno, uma nevasca chegou tão rápido que fechou estradas que pensávamos estar em boas condições uma hora antes. Um comboio com suprimentos médicos essenciais ficou preso no meio do caminho entre as bases, e todas as previsões indicavam que as condições só piorariam. A decisão mais fácil teria sido esperar, mas esperar significava que esses suprimentos só chegariam ao destino desejado em 48 horas. Desviamos os caminhões, trouxemos motoristas de 2 outras unidades e colocamos o comboio em movimento com uma nova escolta antes que a tempestade se aproximasse completamente. Quando o último caminhão passou pelo portão, com os pneus cobertos de gelo, o comandante apenas me cumprimentou com um aceno de cabeça, o tipo de reconhecimento que vale mais do que uma medalha. Não se tratava de glória. Tratava-se de fazer o trabalho e saber que as pessoas ao redor podiam contar com você. Esse era o meu mundo lá fora. O respeito era conquistado e mantido. As pessoas não precisavam gostar de você para valorizar o que você trazia. E talvez seja por isso que voltar para a savana sempre pareceu entrar em uma máquina do tempo distorcida. Minha patente não importava na casa dos meus pais. Minhas missões eram histórias interessantes para eles contarem em jantares, logo antes de mudarem de assunto novamente para a incrível arrecadação de fundos da Associação de Pais e Mestres do SAM. Tyler era uma das constantes naquele mundo. Nós nos conhecemos durante meu 2º ano, quando ele era o médico designado para nossa unidade em um exercício conjunto. Ele tinha um talento especial para manter a calma, não importa o quão ruim as coisas estivessem, algo que eu já tinha visto em primeira mão mais de uma vez. Ao longo dos anos, mantivemos contato, tomando uma cerveja quando nossos caminhos se cruzavam nos Estados Unidos. Quando ele disse que passaria no churrasco depois de saber que eu estava de volta, imaginei que isso tornaria a noite mais suportável. A ironia era que, no exército, você constrói uma espécie de família com pessoas que não escolheu. Lá, eu tinha a família em que nasci, e não podia confiar em metade deles, tanto quanto pudesse. Lá, eu já havia vivido situações de vida ou morte com pessoas que nunca riram às minhas custas ou me deixaram na mão. Uma brisa soprava pelo convés, trazendo o cheiro de fumaça de churrasco e aquele cheiro forte do que quer que Sam tivesse espalhado nas tábuas. Eu conseguia ouvir a voz de Tyler dando instruções sucintas aos paramédicos, o mesmo tom que eu ouvirá em emergências de campo. Mesmo deitada de costas, eu sabia que ele estava no controle. E, assim como naquelas noites frias e caóticas no exterior, eu sabia que o controle talvez fosse a única razão pela qual aquilo não iria piorar. O paramédico ajoelhou-se ao meu lado, falando com aquele jeito calmo e metódico que os médicos usam quando precisam que você fique parado, mas alerta. As tábuas do convés sob minhas palmas estavam escorregadias, e eu podia ouvir o som de uma caneta arranhando enquanto alguém tomava notas atrás de mim. Em algum lugar além da multidão, vi minha mãe parada de braços cruzados, assistindo como se fosse um show para o qual ela não tinha comprado ingressos, mas estava curiosa o suficiente para ficar e ver. Uma semana antes, eu estava no meu apartamento em Fayetteville, desempacotando caixas que mal toquei desde que voltei da Polônia, quando o meu celular acendeu com a imagem da mamãe na tela. Fiquei olhando para ele por tempo suficiente para quase cair na caixa postal antes de eu deslizar para atender. Melissa, finalmente, estou tentando falar com você, ela começou, ignorando o fato de não ter ligado nenhuma vez enquanto eu estava em missão. Seu tom tinha aquele brilho ensaiado que sempre significava que havia um favor envolvido. E aí? Perguntei, mantendo a voz neutra. Vamos dar uma festa de boas-vindas para você no próximo fim de semana, disse ela. A Sam insistiu. Não é fofo, disse ela, do mesmo jeito que anunciaria uma venda de bolos beneficente. Deixei as palavras no ar por um segundo. A Sam insistiu, repeti, como se talvez tivesse ouvido errado. Sim. Ela disse que faz muito tempo que a família não se reúne. Todos estarão lá.
Reformamos o deck. Ah, você vai adorar! Está perfeito para receber convidados agora. A última vez que você insistiu na minha presença foi quando ela quis que alguém pagasse a conta do buffet da festa de noivado dela porque o cartão do noivo dela não estava passando. Meu instinto me dizia que isso era a mesma coisa. Agradeço a ideia, eu disse, o que era só meia mentira. Mas não tenho certeza. Ah, não seja difícil, Melissa. Sua família. As pessoas esperam te ver. Seria falta de educação não aparecer, ela interrompeu, sua voz assumindo aquele tom baixo e repreensivo que costumava encerrar discussões quando eu era criança. Houve uma pausa em que quase disse não. Quase. Então ela acrescentou, andou contando a todos como está animada para te ver. Não a faça passar por mal. Essa foi calculada. Mamãe sabia exatamente como enquadrar as coisas para que eu parecesse o vilão se desistisse. Respirei fundo. Tudo bem, mas vou ficar em um hotel. Ela fez um barulho como se eu tivesse acabado de anunciar que ia dormir debaixo de uma ponte. Fique à vontade. Nos vemos no sábado. Clique. Depois da ligação, fiquei sentado ali, olhando para o telefone, tentando me convencer de que era só uma festa. Comida, conversa fiada, talvez alguns comentários passivo-agressivos, e eu estaria a caminho. Já tinha lidado com coisas piores em zonas de guerra de verdade. No sábado seguinte, dirigi as conhecidas 2 horas até Savannah, a estrada serpenteando pelos mesmos postos de gasolina e barracas de frutas e verduras que eu conhecia desde a adolescência. Cada quilômetro que se aproximava parecia mais pesado. Quando o GPS chegou às últimas curvas, eu já conseguia imaginar a casa. Tinta fresca, cercas vivas aparadas, tudo arrumado para parecer natural. Entrei na garagem exatamente às 3 horas, como minha mãe gostava. Já havia carros enfileirados na rua, alguns eu reconheci de antigos churrascos da vizinhança, outros provavelmente novos amigos do círculo de amigos do Sam. Ao sair do carro, alisei minha camisa, uma simples camisa de botão sobre uma calça jeans. Nem muito casual, nem muito arrumada. Eu já tinha aprendido o ponto ideal anos atrás, estar arrumado o suficiente para evitar um você não se esforçou, mas não tão elegante a ponto de me acusarem de me exibir. Da varanda, eu ouvia música baixa, o tilintar de gelo e copos, e a voz de Sam se sobrepondo ao resto. Ela estava em pleno modo anfitriã, e eu não tinha dúvidas de que ela vinha construindo sua versão daquele reencontro a semana toda. Enquanto eu subia a trilha, a vislumbrei através das portas de correr de vidro, rindo com um grupo perto dos degraus do deck. Ela me viu e se iluminou como se fôssemos melhores amigas de longa data. A Melissa está aqui, ela gritou, acenando com uma das mãos enquanto a outra segurava uma taça de vinho. A multidão se moveu, rostos se virando para mim com sorrisos que pareciam curiosos demais. Meu pai surgiu de algum lugar lá dentro, dando-me tapinhas nas costas com a mesma energia rígida que usava para apertos de mão. Que bom ter você em casa, soldado, disse ele, uma frase que provavelmente ensaiara no espelho. O cheiro de costela vinha da grelha, misturando-se ao cheiro forte de qualquer limpador que tivesse sido usado no deck. A madeira brilhava sob o sol da tarde, cada tábua brilhando como se tivesse sido polida para uma sessão de fotos para a revista. Disse a mim mesmo para relaxar, para passar as próximas horas sem incidentes. Mas, mesmo enquanto sorria educadamente e aceitava uma bebida de um vizinho cujo nome eu havia esquecido, sentia um peso na boca do estômago que eu não conseguia afastar, o tipo de peso que se sente quando se sabe que o outro sapato não vai cair. Ele já foi chutado na sua direção. Na véspera da festa, fiquei parada em frente ao meu armário como se fosse uma espécie de ponto de decisão tática. Zonas de combate eram mais fáceis, lá, você sabia exatamente o que vestir. Aqui, cada costura era uma declaração política. Formal demais, e eu seria acusada de tentar ofuscar Sam. Casual demais, e eu estaria desrespeitando a ocasião. Escolhi uma blusa azul marinho justa e jeans escuro, combinados com botas de salto baixo, confortáveis o suficiente para me movimentar, elegantes o suficiente para manter a galeria de amendoim silenciosa.
Joguei meu cabelo em uma onda solta, esforço, mas não esforço demais. Era ridículo quanta energia mental eu gastava calibrando essas coisas, mas na minha família, a apresentação era metade da batalha. Enquanto eu arrumava uma mala para o hotel, meu telefone vibrou. Tyler, você ainda está pronto para amanhã? Ele perguntou. Sim, eu disse, guardando meu laptop na bolsa. Não sei se estou pronto emocionalmente, mas logisticamente, estamos ótimos. Ele riu baixinho. Quer que eu passe por aqui para dar apoio moral? Com certeza, respondi sem hesitar. Mas já aviso, você pode se arrepender. Tyler já tinha passado por muita coisa comigo para saber que eu não estava brincando. Se alguém conseguia entender o absurdo, era ele. Ele tinha esse jeito de olhar para minha família como se fossem apenas mais uma reunião mal feita, e isso me impedia de ser engolida por ela. Na manhã seguinte, peguei um café perto do meu apartamento e peguei a estrada. A rodovia estava tranquila para um sábado, apenas alguns caminhões e banhistas madrugadores. Minha playlist alternava entre country e rock dos anos 90, o tipo de mixagem que me impedia de pensar demais. Mesmo assim, cada ponto turístico que eu passava desgastava minha armadura, o velho outdoor da barraca de frutos do mar que eu e o Sam costumávamos implorar para ir, a igreja onde toda Páscoa parecia um desfile de moda, o desvio para o colégio onde minhas conquistas eram sempre comparadas às dela. Quando cheguei perto de Savannah, fiz o check-in no hotel primeiro, em área neutra. Eu não ia dar a ninguém a satisfação de me ver arrastando minha mala para o meu antigo quarto como se tivesse voltado rastejando. A recepcionista me entregou a chave com um sorriso educado, e prometi a mim mesma que estaria de volta antes da meia-noite, mesmo que tivesse que inventar uma desculpa para sair mais cedo. No espelho acima da escrivaninha, conferi minha roupa 2 vezes, sem manchas, sem amassados. Passei um pouco de pó no nariz e disse a mim mesma que era apenas um evento social. 2 horas, talvez 3, e eu estaria pronta. Quando cheguei à garagem dos meus pais, a rua já estava cheia de carros. Eu ouvia a música vindo do quintal e o zumbido baixo das conversas. A casa parecia exatamente como eu havia imaginado, perfeitamente encenada. Respirei fundo, peguei a garrafa de vinho que havia escolhido como oferenda de paz e saí do carro. Enquanto subia a trilha, ensaiei minhas respostas neutras. Sim, é bom estar em casa. A Polônia foi interessante. Sim, ainda estou no exército. Seja breve. Seja leve. Não dê brecha a ninguém. Lá de trás, eu ouvi a risada de Sam, alta, animada, o centro das atenções. Eu a avistei através das portas de vidro, usando um vestido de verão com uma estampa floral vibrante, o cabelo cacheado como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. Ela estava dominando a cena, um grupo de convidados atento a cada palavra sua. Minha mãe me interceptou antes que eu chegasse ao deck. Melissa, finalmente, disse ela, beijando minha bochecha daquele jeito rápido, fácil de fotografar. Aqui, põe sua bolsa aí dentro. Ah, cuidado no deck. Acabamos de reformar. As palavras me escaparam, mas algo em seu tom de voz me perturbou, um toque de orgulho, talvez, ou de propriedade. Olhei para as tábuas brilhantes que refletiam a luz da tarde. Pareciam quase molhadas, embora o tempo estivesse seco a semana toda. Tyler mandou uma mensagem: faltam 2 minutos. Ótimo. Mais um rosto amigável em meio à multidão que me via mais como um assunto de conversa do que como uma pessoa. Segui minha mãe até o deck, sentindo o cheiro de churrasco me atingir com força total. As conversas pararam apenas o tempo suficiente para que as pessoas me olhassem antes de retomarem. Entreguei o vinho para meu pai, que o pegou com o entusiasmo de quem recebe um conjunto de cabos de ligação. Sam me viu, com um sorriso largo e radiante. A Melissa está aqui, anunciou ela, como se eu fosse a convidada surpresa do seu talk show. As pessoas aplaudiram educadamente e eu acenei de leve. As tábuas sob minhas botas eram lisas, lisas demais. Ao atravessar a porta da cozinha para deixar minha bolsa, senti um leve aroma químico sob a mistura de carne grelhada e chá doce. Algo nele permaneceu na minha mente, mesmo enquanto abria a porta e entrava.
Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha, respirei fundo e peguei a jarra de chá doce que minha mãe havia alinhado como um acessório. A casa cheirava a limpador de limão e carne defumada. Através da porta de correr aberta, eu podia ouvir Sam rindo de algo que só ele achava hilário. A porta de vidro abriu com um clique suave, e um calor me envolveu no instante em que saí. Cuidado com essa jarra, disse minha mãe, passando por ela com guardanapos e um sorriso que não alcançava seus olhos. Não queremos que nada derrame no novo deck. Mensagem recebida: não toque no convés. Não respire no convés. Não exista perto do convés. Caminhei ao longo do corrimão, enchendo xícaras enquanto as perguntas de sempre circulavam. Então, onde você estava estacionado? É perigoso? Você tem folga nos fins de semana lá? Um cara de óculos escuros espelhados começou a contar uma história sobre sua liga de futebol americano como se eu estivesse implorando por uma atualização. Assenti, continuei servindo e deixei o açúcar falar por mim. Papai estava em pé junto à grelha em pleno modo comandante, pinça em uma mão e uma cerveja na outra. O tempo é tudo, disse aos bifes, como se fossem tropas fora de formação. Quando cruzou meu olhar, me deu um breve aceno de cabeça que indicava que havia cumprido seu dever paterno ao fazer contato. Ao lado dele, um vizinho que reconheci vagamente sussurrou: sua irmã fez um trabalho incrível nesta festa, como se tivesse colhido pessoalmente a madeira para o deck. Sam flutuou entre os grupos de convidados como uma ativista. Toda vez que eu me virava, ela estava lá, rindo, tocando o braço de alguém, narrando o dia como uma transmissão ao vivo. Ah, isso, ela disse animadamente quando alguém admirou um centro de mesa floral. Eu organizei na última hora. Claro que sim. Sua taça de vinho permaneceu magicamente pela metade, como se a casa estivesse encanada com pinot grigio. Uma mulher com um vestido xadrez gritou: deixe o herói dizer alguma coisa. Ela apontou para mim como se eu fosse um bolo decorativo. O círculo ao redor da grelha se alargou. Segurei a jarra contra o quadril e tentei dar um sorriso educado. O herói era generoso. Eu me sustentava movendo caixas, só que mais rápido e por mais distâncias do que a maioria. Sam bateu palmas 2 vezes. Sim, Melissa, conte a todos sobre sua missão em... Onde foi, Holanda? Uma onda de risos. Ela sabia exatamente onde era. Polônia, eu disse calmamente. Apoiamos um centro logístico da OTAN. Nada glamouroso. Não seja modesta, disse minha mãe. Ela sempre foi modesta. Isso era novidade. Arquivei isso com as outras coisas que ela só dizia em público. Sam se inclinou, a voz animada. Lembra quando éramos crianças e Melissa tentou carregar todas as compras de uma vez e caiu na entrada da garagem? Sacolas por todo lado. Uma bagunça. Ela sempre insistiu em fazer tudo sozinha. Alguns convidados riram como se tivessem pago por essas anedotas. Imaginei a entrada da garagem, o pote de molho de macarrão quebrado, o sermão que se seguiu. Apertei a jarra com mais força. Éramos 8, eu disse. A gravidade era invicta naquela época. A voz de Tyler veio de trás de mim. Ainda é, disse ele, entrando no convés com uma saudação casual que provocou alguns sorrisos. Ele usava uma camisa polo simples e jeans, o tipo de uniforme que fazia as pessoas o subestimarem. Ouvi dizer que tinha comida de graça e entretenimento questionável. Tyler, aqui é o Sam, eu disse, porque fingir que não estávamos todos no mesmo aquário seria estranho. Sam estendeu a mão e deu um sorriso radiante. Obrigada pelo serviço, disse ela, como se eu fosse uma espectadora da minha própria história. Claro, disse Tyler, tremendo uma vez. Ele me olhou por um instante, analisando o ar como sempre fazia. O deck parece estar liso, acrescentou, olhando rapidamente para as tábuas. Eles deram um acabamento aqui hoje. Ontem, disse mamãe rapidamente. É perfeitamente seguro. Murmurou Tyler. Ele colocou as chaves na mesa, casualmente, mas com cuidado, como se quisesse as 2 mãos livres se precisasse delas.
Respirei fundo, peguei a garrafa de vinho que havia escolhido como oferenda de paz e saí do carro. Enquanto subia a trilha, ensaiei minhas respostas neutras. Sim, é bom estar em casa. A Polônia foi interessante. Sim, ainda estou no exército. Seja breve. Seja leve. Não dê brecha a ninguém. Lá de trás, eu ouvi a risada de Sam, alta, animada, o centro das atenções. Eu a avistei através das portas de vidro, usando um vestido de verão com uma estampa floral vibrante, o cabelo cacheado como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. Ela estava dominando a cena, um grupo de convidados atento a cada palavra sua. Minha mãe me interceptou antes que eu chegasse ao deck. Melissa, finalmente, disse ela, beijando minha bochecha daquele jeito rápido, fácil de fotografar. Aqui, põe sua bolsa aí dentro. Ah, cuidado no deck. Acabamos de reformar. As palavras me escaparam, mas algo em seu tom de voz me perturbou, um toque de orgulho, talvez, ou de propriedade. Olhei para as tábuas brilhantes que refletiam a luz da tarde. Pareciam quase molhadas, embora o tempo estivesse seco a semana toda. Tyler mandou uma mensagem: faltam 2 minutos. Ótimo. Mais um rosto amigável em meio à multidão que me via mais como um assunto de conversa do que como uma pessoa. Segui minha mãe até o deck, sentindo o cheiro de churrasco me atingir com força total. As conversas pararam apenas o tempo suficiente para que as pessoas me olhassem antes de retomarem. Entreguei o vinho para meu pai, que o pegou com o entusiasmo de quem recebe um conjunto de cabos de ligação. Sam me viu, com um sorriso largo e radiante. A Melissa está aqui, anunciou ela, como se eu fosse a convidada surpresa do seu talk show. As pessoas aplaudiram educadamente e eu acenei de leve. As tábuas sob minhas botas eram lisas, lisas demais. Ao atravessar a porta da cozinha para deixar minha bolsa, senti um leve aroma químico sob a mistura de carne grelhada e chá doce. Algo nele permaneceu na minha mente, mesmo enquanto abria a porta e entrava. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha, respirei fundo e peguei a jarra de chá doce que minha mãe havia alinhado como um acessório. A casa cheirava a limpador de limão e carne defumada. Através da porta de correr aberta, eu podia ouvir Sam rindo de algo que só ele achava hilário. A porta de vidro abriu com um clique suave, e um calor me envolveu no instante em que saí. Cuidado com essa jarra, disse minha mãe, passando por ela com guardanapos e um sorriso que não alcançava seus olhos. Não queremos que nada derrame no novo deck. Mensagem recebida: não toque no convés. Não respire no convés. Não exista perto do convés. Caminhei ao longo do corrimão, enchendo xícaras enquanto as perguntas de sempre circulavam. Então, onde você estava estacionado? É perigoso? Você tem folga nos fins de semana lá? Um cara de óculos escuros espelhados começou a contar uma história sobre sua liga de futebol americano como se eu estivesse implorando por uma atualização. Assenti, continuei servindo e deixei o açúcar falar por mim. Papai estava em pé junto à grelha em pleno modo comandante, pinça em uma mão e uma cerveja na outra. O tempo é tudo, disse aos bifes, como se fossem tropas fora de formação. Quando cruzou meu olhar, me deu um breve aceno de cabeça que indicava que havia cumprido seu dever paterno ao fazer contato. Ao lado dele, um vizinho que reconheci vagamente sussurrou: sua irmã fez um trabalho incrível nesta festa, como se tivesse colhido pessoalmente a madeira para o deck. Sam flutuou entre os grupos de convidados como uma ativista. Toda vez que eu me virava, ela estava lá, rindo, tocando o braço de alguém, narrando o dia como uma transmissão ao vivo. Ah, isso, ela disse animadamente quando alguém admirou um centro de mesa floral. Eu organizei na última hora. Claro que sim. Sua taça de vinho permaneceu magicamente pela metade, como se a casa estivesse encanada com pinot grigio. Uma mulher com um vestido xadrez gritou: deixe o herói dizer alguma coisa. Ela apontou para mim como se eu fosse um bolo decorativo. O círculo ao redor da grelha se alargou. Segurei a jarra contra o quadril e tentei dar um sorriso educado. O herói era generoso.
Eu me sustentava movendo caixas, só que mais rápido e por mais distâncias do que a maioria. Sam bateu palmas 2 vezes. Sim, Melissa, conte a todos sobre sua missão em... Onde foi, Holanda? Uma onda de risos. Ela sabia exatamente onde era. Polônia, eu disse calmamente. Apoiamos um centro logístico da OTAN. Nada glamouroso. Não seja modesta, disse minha mãe. Ela sempre foi modesta. Isso era novidade. Arquivei isso com as outras coisas que ela só dizia em público. Sam se inclinou, a voz animada. Lembra quando éramos crianças e Melissa tentou carregar todas as compras de uma vez e caiu na entrada da garagem? Sacolas por todo lado. Uma bagunça. Ela sempre insistiu em fazer tudo sozinha. Alguns convidados riram como se tivessem pago por essas anedotas. Imaginei a entrada da garagem, o pote de molho de macarrão quebrado, o sermão que se seguiu. Apertei a jarra com mais força. Éramos 8, eu disse. A gravidade era invicta naquela época. A voz de Tyler veio de trás de mim. Ainda é, disse ele, entrando no convés com uma saudação casual que provocou alguns sorrisos. Ele usava uma camisa polo simples e jeans, o tipo de uniforme que fazia as pessoas o subestimarem. Ouvi dizer que tinha comida de graça e entretenimento questionável. Tyler, aqui é o Sam, eu disse, porque fingir que não estávamos todos no mesmo aquário seria estranho. Sam estendeu a mão e deu um sorriso radiante. Obrigada pelo serviço, disse ela, como se eu fosse uma espectadora da minha própria história. Claro, disse Tyler, tremendo uma vez. Ele me olhou por um instante, analisando o ar como sempre fazia. O deck parece estar liso, acrescentou, olhando rapidamente para as tábuas. Eles deram um acabamento aqui hoje. Ontem, disse mamãe rapidamente. É perfeitamente seguro. Murmurou Tyler. Ele colocou as chaves na mesa, casualmente, mas com cuidado, como se quisesse as 2 mãos livres se precisasse delas. Eu conhecia aquele movimento. Já ouvira antes de uma dúzia de emergências. Ele nunca dizia a palavra cuidado quando podia demonstrá-la. Vamos fazer um brinde, declarou papai, erguendo a cerveja. A família. A palavra pairava ali com todo o peso de um slogan de folheto. Todos levantaram copos e garrafas de plástico na hora certa. Levantei a mão vazia. Parecia desonesto aplaudir algo que já tinha alfinetes espetados. Conte-nos sobre a coisa da neve, alguém me disse do outro lado do grupo. Ouvi dizer que um comboio ficou preso e você, fez um resgate com um MacGyver. Não é assim que funciona, eu disse, deixando um toque de humor na voz. É logística. Se for dramático, alguém errou. Algumas pessoas riram. Sam, não. Tão sério, disse ela, inclinando a cabeça. Você devia relaxar. Você está em casa. Trabalhando nisso, eu disse. Respirei fundo e olhei ao redor. O deck brilhava como o chão de uma sala de exposição. Uma nota química fina, quase doce, pairava sob a fumaça, não forte, apenas presente o suficiente para ser notada se você não estivesse tentando se apresentar para uma plateia. Sam se aproximou, entrelaçando o braço no meu. Vamos, me ajude a trazer os pratos de sobremesa, disse ela, casualmente, pronta. Ela me guiou em direção à porta dos fundos com uma alegria que não chegou aos seus dedos. Na cozinha, ela me soltou e me contornou para alcançar um armário que não exigia desvio. Então, disse ela, despreocupadamente, você está hospedado em um hotel? Mamãe ficou magoada. Os sentimentos da mamãe vão viver, eu disse, empilhando os pratos. Hotéis têm paredes que não ouvem meus telefonemas. Sam riu como se eu tivesse contado uma piada. Sempre com os limites, Melissa. Você deveria tentar deixar as pessoas entrarem. Coloquei os pratos na mesa e encarei seus olhos apenas o tempo suficiente para que valesse a pena. E você deveria tentar respeitá-los. O sorriso dela não se desfez, mas algo se aguçou. Sabe,
Todo mundo está louco para saber mais sobre suas grandes aventuras no exército, disse ela, como se fosse um elogio e um desafio ao mesmo tempo. Talvez você possa contar tudo lá fora. Use sua voz de comando. Eu dispenso, eu disse. É uma festa, não um briefing. Ela pegou uma pilha de guardanapos, virou-se para a porta e parou. Não tropece, disse ela com um tom brincalhão que soou errado. Levantei os pratos, firme e nivelado. A porta deslizante abriu novamente, a luz do sol refletindo no deck. As conversas voltaram a se intensificar ao nosso redor, do tipo que roçava a superfície e nunca a rompia. Tyler cruzou meu olhar do outro lado e me deu um aceno mínimo. Ajustei o passo e segui em frente, mantendo o peso do corpo centralizado, os pratos equilibrados e a cadência equilibrada, enquanto o calor da tarde pressionava as tábuas polidas. Equilibrando os pratos, caminhei em direção à mesa que Tyler havia reivindicado perto do corrimão. A luz do sol batia no deck em ponto ideal, lançando um brilho pálido sobre uma seção perto dos degraus. Era sutil o suficiente para que a maioria das pessoas não notasse, mas eu passei anos identificando detalhes que outros ignoravam. O que quer que tivesse sido aplicado ali não era apenas para dar brilho, era para causar efeito. Sam seguiu alguns passos atrás de mim, sua voz ecoando pelo ar enquanto fazia um gesto de agradecimento aos convidados por terem vindo. Ela tinha aquele ritmo de anfitriã, tocar um ombro, compartilhar uma risada, seguir em frente. Era quase impossível dizer quando ela estava atuando, a menos que você tivesse crescido com ela e reconhecido os pequenos flashes que passavam. Coloquei os pratos na mesa, agradeci a Tyler por reservar um lugar para mim e observei a multidão. Os movimentos da minha irmã eram precisos demais, comedidos demais para alguém supostamente fazendo malabarismos com uma dúzia de convidados. Ela continuava voltando para a mesma parte do deck, os olhos se voltando para as tábuas como se estivesse revisando seu trabalho. Tyler se inclinou. Tem alguma coisa errada, murmurou. Não respondi de imediato, mas segui seu olhar. Uma garrafa d'água estava na beirada do corrimão, posicionada como se tivesse sido esquecida, só que a tampa não estava bem fechada e o rótulo tinha uma leve mancha de algo encerado. Está vendo isso? Perguntei baixinho. É, disse ele. Não é engarrafada em Savannah. Quanto mais eu observava, mais me dava conta, as tábuas excessivamente polidas, o leve cheiro de produto químico, o interesse repentino de Sam guiar as pessoas por aquela área específica. E então havia o sorriso dela, aquele que ela usava quando achava que estava 3 passos à frente. Voltei para dentro, sob o pretexto de pegar mais guardanapos. Da janela da cozinha, eu tinha uma visão clara dela agachada perto dos degraus, fingindo ajustar o capacho. Sua mão roçou a madeira como se estivesse alisando algo invisível. Quando se levantou, me viu observando. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos se estreitaram um pouco, como se ela tivesse sido pega no meio de uma mudança e me desafiasse a dizer. Virei-me, abri uma gaveta para dar um efeito e encontrei os talheres. Meu pulso estava firme, mas minha mente mapeava possibilidades. Se ela tivesse coberto aquela parte com algo escorregadio, teria armado um acidente perfeito, fácil de descrever como falta de jeito, impossível de provar sem pegá-la em flagrante. Lá fora, ela estava novamente no comando, com uma taça de vinho na mão, contando uma história sobre Melissa, a superdotada, num tom que beirava a zombaria. O grupo ao redor riu na hora, alimentando seu ímpeto. Tyler cruzou meu olhar, sua expressão mudando para a mesma que eu vira em campo quando um plano precisava ser interceptado. Balancei a cabeça levemente. Ainda não. Sam percebeu a troca de olhares. Qual o problema? Ela perguntou. Planejando sua fuga? Só me certificando de que tudo está resolvido, eu disse. Minha voz era calma, casual, do jeito que você fala quando está lendo um mapa e não quer que o motorista saiba que está perdido. Ela sorriu, tomando um gole de vinho. Ótimo. Não quero surpresas. Era teatro, tudo. O deck polido, a disposição da plateia, sua posição perto da escada. Cada detalhe foi pensado para máxima visibilidade.
Se algo acontecesse, metade dos convidados juraria que me viu tropeçar sozinha. A brisa mudou, trazendo o cheiro de fumaça de churrasco misturado àquela nota química suave e doce novamente. Caminhei até a geladeira, fingindo pegar outra bebida, e usei o ângulo para inspecionar as tábuas. O brilho era irregular, fino em alguns pontos, mais intenso em outros, como se tivesse sido aplicado à mão, não com rolo. Pelo canto do olho, vi Sam se inclinar em direção a uma das amigas e sussurrar algo. A amiga riu, os olhos se lançando em minha direção antes de cobrir a boca. Fiquei de pé, com o copo na mão, deixando o peso do momento se acomodar. Ela queria uma plateia, e tinha uma. Só faltava o show principal. Tyler se aproximou. Você quer que eu interfira? Perguntou baixinho. Ainda não, respondi. Minha voz estava firme, mas minha mente já calculava os ângulos. Se ela achasse que estava no controle, ficaria desleixada. E quando isso acontecesse, eu perceberia. Poucos minutos depois, minha mãe apareceu da cozinha com uma bandeja de copos. Melissa, você pode levar isso para a mesa do fundo? Perguntou ela. Seu tom era leve, mas seus olhos se voltaram para Sam, como se um bastão estivesse sendo passado. Peguei a bandeja sem dizer uma palavra, minhas botas fazendo aquele som baixo e sólido contra as tábuas enquanto eu atravessava. A luz do sol batia na área escorregadia e, por uma fração de segundo, ela brilhou como gelo. Atrás de mim, ouvi a voz de Sam, baixa, mas clara o suficiente para captar. Observe isso. A palavra observe mal havia saído de sua boca quando meu pé esquerdo tocou aquela parte do convés. Não foi um escorregão normal. As tábuas pareciam ter sido untadas com vidro. A bandeja se moveu para a frente com um solavanco. Minha bota perdeu a tração e o peso do meu corpo foi jogado para o lado mais rápido do que eu conseguia corrigir. O som de vidro se estilhaçando foi agudo o suficiente para cortar o ar. Meus quadris bateram no convés, depois no ombro e, finalmente, na nuca, o choque ecoando nos meus ouvidos. Mas foi a sensação seguinte, ou a ausência de uma, que me paralisou. Minhas pernas pareciam não estar ali. A multidão ofegou, algumas vozes chamando meu nome. Em algum lugar à minha direita, alguém riu rapidamente, engolido por uma tosse falsa. Tentei me sentar, mas meu corpo não cooperava. Minhas mãos estavam firmes o suficiente para empurrar as tábuas, mas abaixo da cintura, nada, apenas uma dormência estranha e pesada, como se meu corpo terminasse na cintura. Melissa, levanta, interrompeu a voz da minha mãe, ríspida e impaciente, como se eu tivesse derrubado a sobremesa de propósito. Não consigo, eu disse. Minha voz saiu mais monótona do que eu pretendia. Sam apareceu no meu campo de visão, agachando-se com aquela falsa preocupação que ela havia aperfeiçoado. Ah, qual é, Mel? Você já levou golpes piores no exército. Deixa pra lá. Estou falando sério, eu disse. Minhas mãos estavam começando a tremer, não de dor, mas da percepção crescente de que aquilo não era temporário. Tyler estava lá de repente, sua sombra bloqueando o sol. Ele não perdeu tempo fazendo perguntas. Ninguém toque nela, ordenou, com a voz cortante, do tipo que fazia as pessoas ouvirem mesmo sem querer. Ela está bem, disse papai, dando um passo à frente. Ela só precisa se levantar. Para trás, os olhos de Tyler se fixaram nele, e então examinou o convés. Ele se ajoelhou ao meu lado, verificando minha respiração, minhas pupilas, suas mãos se movendo com calma e precisão. Melissa, você sente isso? Ele perguntou, pressionando-se contra minha coxa. Não, eu disse. A palavra era pequena, mas o atingiu como um alarme. Ele virou a cabeça para os convidados. Liguem para o 192. Agora. Avisem que há uma possível lesão na coluna. A voz da minha mãe ficou mais áspera. Não precisa. Ela está fazendo um escândalo. Tyler nem olhou para ela. Se quiserem explicar a um cirurgião de trauma por que adiaram o atendimento, fiquem à vontade. Um vizinho pegou um telefone e começou a discar.
Eu mantinha os olhos fixos no céu, azul, sem nuvens, perfeito. O tipo de dia sobre o qual as pessoas escrevem cartões postais. Minha respiração se mantinha estável, mas por dentro, tudo estava se esvaindo sob meus pés. O exército treinava você para lidar com ferimentos, para superar a dor, mas também ensinava a ler seu próprio corpo. E meu corpo gritava em silêncio. Sam se levantou, limpando o vestido como se tivesse acabado de se ajoelhar para amarrar o sapato. Sinceramente, Mel, você é tão dramática, disse ela, autossuficiente para as pessoas do outro lado do deck ouvirem. Algo no maxilar de Tyler se contraiu. Você, disse ele a ela, em voz baixa, mas ríspida. Afaste-se. Ela deu um sorriso irônico, mas se afastou, juntando-se a um grupo de convidados que cochichavam por trás das mãos. O cheiro químico forte da mancha escorregadia estava mais forte agora, provavelmente devido ao calor que a queimava no ar. Eu conseguia ver seu tênue brilho de onde eu estava deitado. Cada detalhe da última hora se encaixava como balas sendo carregadas, suas idas àquele local, o brilho nas tábuas, seu sussurro, vejam só. Os paramédicos chegaram mais rápido do que eu esperava, movendo-se pela multidão com uma urgência controlada. Tyler os instruiu com frases curtas e precisas, usando uma terminologia que eu reconhecia do campo. Eles se ajoelharam ao meu lado, um estabilizando minha cabeça enquanto o outro verificava meus sinais vitais. Perda de sensibilidade da cintura para baixo, disse Tyler. Sem sangramento visível, possível envolvimento da medula espinhal. Fizeram perguntas, data, local, meu nome, para me manter engajado. Cada resposta parecia mecânica, minha voz firme, mais por hábito do que por calma. Um deles tirou um pequeno saco de provas do kit, calçou luvas e raspou uma amostra da parte escorregadia do convés. Seu parceiro olhou para Tyler, que assentiu levemente. Senhora, disse um deles, vamos empurrá-la para uma prancha. Mantenha os olhos em mim e não tente se mexer. Entendido, eu disse automaticamente. Eles trabalharam com precisão praticada, deslizando a prancha por baixo de mim e prendendo as tiras. Tyler permaneceu no meu campo de visão, firme como um metrônomo. Enquanto me levantavam, avistei Sam na beira do convés, com o copo na mão, os lábios curvados o suficiente para me dizer que ela achava que tinha se safado. O sol batia nos meus olhos enquanto me carregavam em direção ao portão. As vozes ao meu redor se confundiam com o ruído de fundo, a preocupação de alguns, o ceticismo de outros, o murmúrio das fofocas já circulando. Mas, por baixo de tudo, havia um pensamento claro, nítido o suficiente para cortar a névoa. Ela fez isso de propósito e achou que ninguém poderia provar. As rodas da maca batiam na borda do portão enquanto os paramédicos me manobravam em direção à ambulância. Eu podia ouvir as botas de Tyler acompanhando o ritmo, sua voz baixa enquanto ele coordenava com elas. Mas cortando tudo isso estava o tom ríspido da minha mãe, agudo o suficiente para alcançar a multidão. Isso é ridículo, disse ela. Ela sempre foi muito dramática. Provavelmente é só uma distensão muscular. Um dos paramédicos olhou para ela sem diminuir o passo. Senhora, ela não sente nada nas pernas. Não é uma distensão muscular. Sam entrou, com a taça de vinho agora vazia, mas ainda na mão como um acessório. Sinceramente, Melissa, você fez parecer pior do que era. Você escorregou. As pessoas escorregam o tempo todo. Não consigo mexer as pernas, eu disse. Minha voz era calma, comedida, porque gritar só alimentaria a versão deles dos acontecimentos. Sam inclinou a cabeça, com aquele sorriso falso de simpatia estampado. Você está tensa por causa de toda essa coisa do exército. Provavelmente é só nervosismo. Tyler parou de andar, virou-se para encará-la e, por um instante, o ar ficou tenso. Você precisa ficar quieta, disse ele, sem levantar a voz, mas cada palavra soando como um prego. Isso é desnecessário, rosnou papai do convés. A gente não fala com a família desse jeito. E não se deixa a família caída no chão por 15 minutos enquanto se discute se deve pedir ajuda, retrucou Tyler. Os paramédicos não pararam. Eles me colocaram na ambulância,
travando a maca no lugar. Um deles colocou o medidor de pressão arterial, o velcro rasgou ruidosamente no espaço apertado. O outro prendeu um oxímetro de pulso no meu dedo e começou a administrar soro. Das portas traseiras abertas, vi minha mãe se aproximar. Podemos ir no nosso carro, disse ela, como se estivesse me dando permissão. A equipe do hospital vai te atualizar quando chegarmos, disse o médico-chefe, já pegando o monitor cardíaco. Sam se inclinou para nos ver, com uma expressão de inocência ferida. Só estamos tentando ajudar. Não, eu disse, secamente. Você está tentando controlar a narrativa. Seus olhos piscaram por um segundo antes de ela se virar. Tyler subiu no banco do passageiro da frente da ambulância, com o fone de ouvido já no lugar para falar com a central. Assim que as portas se fecharam, o mundo lá fora desapareceu, substituído pelo zumbido do motor e pelos bips constantes do monitor. O médico ao meu lado manteve o tom de voz firme. Você está ótimo. Estaremos no memorial em 8 minutos. Consegue mexer os dedos dos pés? Não. Alguma sensação nas coxas? Não. Certo, isso é importante para a equipe do pronto-socorro saber. Ele rabiscou algo em uma prancheta, o arranhar da caneta quase mais alto do que a sirene que acabará de tocar. Pela pequena janela entre os compartimentos, pude ver Tyler examinando a estrada, com a postura rígida. Ele não estava apenas atento ao trânsito, estava repassando a mesma lista de verificação mental que eu: segurança da cena, preservação de provas, cadeia de custódia para aquela amostra do convés. Melissa, disse o médico, me trazendo de volta. Vamos direto para o exame de imagem. Não se preocupe com mais nada agora. Mas eu estava preocupada, não só com o ferimento. Eu sabia como minha família funcionava. Quando eu saísse da cirurgia, haveria 3 histórias diferentes circulando, todas planejadas para me fazer parecer desajeitada ou instável. Quando entramos na vaga, as portas traseiras se abriram com um movimento frenético. A equipe do pronto-socorro já estava lá, com luvas, disparando perguntas. Eles me levaram direto para dentro, Tyler andando de um lado para o outro ao lado até que uma enfermeira o parou nas portas automáticas que levavam à sala de trauma. Já estou aqui, disse ele. Era sério. Lá dentro, as luzes fluorescentes eram brutais, cada som amplificado. O médico à minha esquerda ordenou um protocolo de imobilização da coluna enquanto o outro me preparava para uma ressonância magnética. Foram eficientes, sem movimentos desnecessários. Era um processo que eu já tinha visto do outro lado. Agora eu era o paciente no quadro. Enquanto me levavam para o centro de imagens, vislumbrei meu reflexo em um painel de vidro. Meu rosto estava calmo, os olhos firmes, a mesma expressão que eu tinha antes de entrar em uma missão. Só que, desta vez, a missão estava provando que o que acontecerá naquele convés não foi um acidente. O frio da mesa de ressonância magnética atravessava a fina camisola do hospital, o tipo de frio que fazia o tempo passar. A máquina zumbia e estalava acima de mim, cada som um lembrete de que eu não tinha para onde ir, mas estava imóvel. A voz do técnico crepitou pelo fone de ouvido, calma e precisa. Fique parado. A próxima varredura levará 4 minutos. 4 minutos poderiam muito bem ter sido um ano. Concentrei-me no teto, percorrendo os leves arranhões no revestimento. Minha mente continuava voltando para as tábuas do deck, para a voz de Sam pouco antes de meu pé escorregar. Quando o exame terminou, me tiraram e me levaram direto de volta para a enfermaria. Tyler estava lá, encostado na parede como se fosse o dono, de braços cruzados. Sua presença cortava o caos estéril como um ponto fixo em uma tempestade. Alguma novidade? Perguntou ele à enfermeira, sem tirar os olhos de mim. Estão aguardando a confirmação da radiologia, disse ela, passando por ele com um prontuário. Ele se aproximou, baixando a voz. Não fale com seus pais sozinhos quando eles chegarem. Não antes de eu ou alguém da equipe do hospital estar com você. Lancei-lhe um olhar que dizia, eu sei. Mas ele balançou a cabeça. Você não entende. Eles já estão rondando o quarto.
Acabei de ver seu pai encurralar uma enfermeira, perguntando se isso poderia ser estresse. Sua mãe estava contando para alguém na máquina de venda automática que você está de folga desde a Polônia. E a Sam? Ele parou, com o maxilar tenso. Ela está sorrindo como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Antes que eu pudesse responder, um jovem residente entrou, com o tablet na mão. Revisamos sua ressonância magnética, começou ele. Você tem uma lesão medular incompleta no nível L1. Há inchaço, mas não é totalmente grave. Isso significa que há potencial de recuperação, mas precisamos lidar com isso de forma agressiva. Assenti uma vez. Foi a melhor notícia ruim que eu poderia ter recebido. Tyler permaneceu plantado ao lado da cama enquanto explicavam o plano: esteroides para reduzir o inchaço, possível cirurgia dependendo da minha reação nas próximas 48 horas e imobilização rigorosa. De vez em quando, ele olhava para a porta, observando o fluxo de pessoas como se estivesse guardando uma porta de entrada. Não demorou muito para a primeira onda chegar. Mamãe chegou com aquela energia falsamente animada, um sorriso falso mal disfarçando a irritação. Papai a seguiu, com as mãos enfiadas nos bolsos como se já estivesse entediado. Sam foi a última, parecendo que ia postar um vídeo de melhores momentos. Melissa, disse mamãe, aproximando-se de mim. Estamos tão aliviados. Os médicos disseram que você vai ficar bem, certo? Mantive o olhar firme. Dizem que é sério. Mamãe deu uma risadinha, daquelas que indicavam que ela já tinha decidido o tom da conversa. Bem, você sempre se recuperou. Lembra quando caiu do balanço de corda? Você estava escalando de novo no dia seguinte. Foi uma torção no tornozelo quando eu tinha 11 anos, eu disse. Sam deu um passo à frente, inclinando a cabeça como se estivesse na capa de uma revista. Você assustou todo mundo lá fora, sabia? As pessoas acharam que você tinha, sei lá, quebrado alguma coisa. Engraçado, eu disse. É exatamente o que a ressonância magnética diz. Seu sorriso vacilou por um segundo. Então meu pai se intrometeu. Talvez isso seja um sinal de que você precisa ir mais devagar. A vida militar cobra seu preço. Tyler mudou de posição, um pé ligeiramente à frente. O que custa caro é ficar no chão por 15 minutos enquanto as pessoas discutem se você está fingindo. A cabeça da mãe se virou bruscamente para ele. Como? Você me ouviu, disse ele. Seu tom não se elevou, mas teve peso suficiente para roubar o ar da sala. Eu estava lá. Vi as pernas dela se esticarem. E vi sua filha, ele acenou com a cabeça em direção a Sam, sussurrar. Veja só. Antes de mandar Melissa para o outro lado do convés, coberta com algo que agora está em um saco de provas. Sam soltou uma risada curta. Isso é um absurdo. Era uma festa. Eu estava brincando. Você terá a chance de explicar isso, disse Tyler. Provavelmente para alguém com um distintivo. O maxilar do pai se apertou. Você está nos ameaçando? Não, disse Tyler calmamente. Estou dizendo a verdade. O que você faz com isso é com você agora. A porta se abriu e um segurança uniformizado entrou, examinando o grupo. Estamos aqui para cumprir o protocolo do hospital, disse ele. Só 2 visitantes por vez para esta paciente. Nem precisei pedir. Tyler se aproximou da minha cama. Eu e a mãe dela ficaremos, disse ele, indicando com a cabeça o posto de enfermagem. Os outros podem esperar lá fora. O olhar de Sam era cortante o suficiente para cortar vidro, mas ela se virou e saiu. Papai a seguiu, resmungando baixinho. Quando a porta se fechou, Tyler se inclinou o suficiente para que só eu ouvisse. Você se concentra na cura. Eu cuido de garantir que a verdade não seja enterrada. Pela primeira vez desde que cheguei àquele lugar, soltei um suspiro lento, não porque me sentisse segura no hospital, mas porque sabia que alguém no quarto me apoiava sem nenhuma condição. Na manhã seguinte, o quarto estava mais frio, embora o termostato não tivesse se movido. A enfermeira da noite havia deixado meu prontuário preso ao pé da cama,
um lembrete silencioso de que meu corpo havia se transformado em um arquivo de caso. Tyler tinha ido buscar café, e o silêncio era quase denso o suficiente para mastigar. A porta se abriu e o Dr. Klein, o neurocirurgião responsável, entrou. Sua voz era direta, profissional, mas não indelicada. Melissa, revisei a ressonância magnética e seu exame neurológico. O inchaço se estabilizou, mas você tem uma lesão medular incompleta confirmada. O nível ainda é L1, consistente com os achados de ontem. Assenti, pois já havia sentido a verdade em meu próprio corpo. Qual é o prazo para a recuperação? Na melhor das hipóteses, a função parcial retorna ao longo de meses com reabilitação agressiva, disse ele. Na pior das hipóteses, você se adapta à perda permanente da função abaixo da cintura. A cirurgia pode melhorar suas chances, mas há riscos. Que tipo de riscos? Perguntei. Sangramento, infecção, piora da lesão, disse ele. Mas se a pressão na medula aumentar, não fazer nada vai custar mais caro a longo prazo. Antes que eu pudesse responder, Tyler entrou com 2 cafés, pegando a última parte. Ele colocou um na minha bandeja. Não vamos decidir nada sem informações completas, disse-lhe ao médico, e sem saber o que causou isso em primeiro lugar. O Dr. Klein hesitou. Também revisei o relatório de incidente dos paramédicos. Houve menção a uma substância estranha na superfície do convés onde você caiu. Eu disse, minha irmã colocou lá. O médico não hesitou. Não é minha jurisdição, mas, clinicamente falando, a natureza da queda corresponde ao padrão da lesão. Um deslizamento repentino com força rotacional é consistente com a imagem. Então, não é só azar, disse Tyler, secamente. Não, confirmou o Dr. Klein. É um mecanismo evitável de lesão. Ele me lançou um olhar ponderado. Sua recuperação dependerá da rapidez com que reduzirmos a inflamação. Recomendo que agendemos a cirurgia nas próximas 6 horas. Assinei o consentimento sem hesitar. Eu já havia enfrentado situações piores antes, só que nunca com a minha própria coluna em risco. Quando ele saiu para preparar a sala de cirurgia, Tyler sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Você sabe, disse ele, que a ressonância magnética fez apenas metade do trabalho para os investigadores. O ferimento coincide com a queda, e a queda coincide com a amostra do convés. Eu disse. Também sei que meus pais provavelmente estão por aí falando sobre como eu sempre fui desastrada. Deixe que eu me preocupe com isso, respondeu ele. Você se concentra em não deixar que eles vejam você quebrar. Ele tinha razão. No exército, você aprende a dividir a atenção, um olho na missão, outro nas ameaças. Isso não foi diferente, exceto que as ameaças tinham meu sobrenome. Uma batida na porta interrompeu o momento. Um administrador do hospital entrou com uma prancheta, seguido por um homem de blazer azul marinho que se apresentou como Detetive Harris, do Departamento de Polícia de Savannah. Seu tom era neutro, mas seus olhos já estavam procurando pistas. Entendo que há uma dúvida sobre como ocorreu o seu ferimento, disse Harris. Mantive a voz firme. Não foi um acidente. A parte do convés foi tratada com algo escorregadio. Testemunhas ouviram minha irmã dizer, vejam só, pouco antes de eu cair. Os paramédicos coletaram uma amostra, acrescentou Tyler. E eu ouvi. Eu estava a 6 metros de distância. Ela posicionou Melissa exatamente onde havia revestido as tábuas. Harris fez uma anotação sem levantar os olhos. Vamos analisar a amostra com o nosso laboratório. Pode haver entrevistas de acompanhamento. Faça o que for preciso, eu disse. Só garanta que ela não tenha a chance de fazer isso com outra pessoa. A administradora pigarreou. Marcamos sua lista de visitantes. Ninguém entra sem o seu consentimento. Ótimo, disse Tyler. Comece com a irmã e os pais dela. Assim que saíram, a sala ficou silenciosa novamente, exceto pelo bip rítmico do monitor. A cirurgia estava em andamento. A polícia estava envolvida.
E a ressonância magnética dera ao ferimento um nome que ninguém conseguiria transformar em apenas um hematoma. Tyler recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Você tem a verdade do seu lado agora. Isso nem sempre é suficiente, mas é um ótimo começo. Encontrei seu olhar, o café esfriando entre minhas mãos. É tudo o que preciso para continuar. O cheiro de antisséptico persistia quando acordei da cirurgia, com a lombar doendo profundamente de uma forma estranha. Tyler ainda estava lá, com a cadeira tão perto que eu conseguia ver o cansaço em seus olhos. Você está fora de perigo por enquanto, disse ele. Eles descomprimiram a medula. Sem complicações. Antes que eu pudesse responder, o detetive Harris apareceu na porta, segurando uma pequena pasta de papel pardo. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Os resultados do laboratório chegaram naquela amostra do convés, disse ele. É um polidor de piso de nível comercial, concentrado, não diluído, aplicado de uma forma que maximizava a escorregadia, ou seja, intencional. Ou seja, deliberado, disse Tyler. Correto, confirmou Harris. Combinado com vários depoimentos de testemunhas, é suficiente para acusações de negligência. Estamos elaborando um mandado. Senti as palavras ecoarem. Não era satisfação, era clareza. Harris abriu a pasta. Sua irmã será levada sob custódia. Quanto aos seus pais, a demora em ligar para o 190 e desencorajar o atendimento médico se enquadra em potencial negligência criminosa. Estamos coordenando com o Ministério Público. Tyler assentiu brevemente. Ótimo. Harris olhou para mim. O promotor também vai querer saber se você pretende entrar com uma ação civil por danos. Pretendo, respondi sem hesitar. Se eles achavam que manter isso em família não traria consequências, estão prestes a descobrir o contrário. Ele fez uma anotação e acrescentou, mais uma coisa. A declaração inicial da sua irmã para nós incluía uma linha sobre você estar desequilibrado desde que voltou da Polônia. Ela está tentando preparar uma defesa por acidente. Soltei um suspiro lento. Ela não é tão inteligente quanto pensa. Meus registros médicos dirão o contrário. Depois que Harry saiu, Tyler pegou o celular. Você também terá a justiça do exército nisso. Se descobrirem que um militar foi ferido em um ato criminoso, haverá todo um outro processo. E ele estava certo. No final do dia, uma representante da Comissão de Avaliação Médica do Exército visitou meu quarto, tomando notas enquanto explicava o processo. Precisamos avaliar sua aptidão para continuar o serviço, disse ela. Esta lesão pode afetar sua capacidade de mobilização. A ideia de perder minha carreira pesava mais do que a ideia de um tribunal. O exército não era apenas um emprego, era a espinha dorsal da minha vida adulta, a única coisa que construí sem a ajuda ou interferência da minha família. Tyler me olhou nos olhos depois que ela saiu. Mesmo que você não possa ser destacado, você tem opções, cargos nos Estados Unidos, funções de consultoria. Você não está acabado a menos que decida que está. Eu sabia que ele estava certo, mas minha mente já estava calculando prazos, reabilitação, datas de julgamento, audiências do Ministério Público. Cada uma delas era mais uma arena onde a verdade precisava se impor. O hospital manteve minha lista de visitantes bloqueada, mas isso não impediu as tentativas. A segurança registrou 3 tentativas dos meus pais de deixar coisas e uma da ação usando o nome da amiga. A última tentativa lhe rendeu uma advertência por invasão de propriedade da polícia do hospital. Enquanto isso, Tyler se combinou com o promotor, entregando os nomes dos hóspedes que ouviram seu comentário. Olha só. A lista era maior do que eu esperava. Aparentemente, o amor de Sam por plateia a havia derrotado. As notícias se espalharam rápido em uma cidade como Savannah. No terceiro dia, repórteres locais ligaram para o hospital pedindo depoimentos. Eu não dei nenhum, mas outra pessoa deu, um amigo anônimo da família retratando Sam como uma irmã incompreendida que sofreu um acidente infeliz. Tyler me mostrou a matéria no celular. Eles estão tentando trabalhar a questão da compaixão, disse ele. Aí eles não percebem, eu disse, que a compaixão já mudou.
Os processos judiciais avançaram mais rápido do que eu imaginava. O promotor apresentou acusações contra Sam, negligência e agressão, e abriu uma investigação contra meus pais por negligência criminal. A parte civil foi mais lenta, mas meu advogado me garantiu que a combinação de custos médicos, perda de renda e dor e sofrimento elevaria os danos para 6 dígitos. Toda vez que eu ouvia as palavras perigo imprudente aplicadas a Sam, eu pensava no rosto dela no convés, calmo, presunçoso, certo de que ninguém a denunciaria. Essa certeza estava se desintegrando, pedaço por pedaço. Tyler se recostou na grade da cama certa tarde, me observando fazer os exercícios de reabilitação que o fisioterapeuta havia aprovado. Sabe, disse ele, a maioria das pessoas já teria se deixado abater por isso. A maioria das pessoas, respondi, segurando a corda, nunca teve que crescer sob a tutela dos meus pais. Ele deu um sorriso fraco. Ponto justo. As barreiras legais estavam se fechando sobre eles e, pela primeira vez, eu não era o único preso lá dentro. O primeiro dia de reabilitação para pacientes internados foi como um exercício de campo para o qual você não recebeu instruções. A terapeuta, uma ex-atleta universitária chamada Marcy, não perdeu tempo. Estamos começando com as transferências da cama para a cadeira, disse ela, freando a cadeira de rodas. Você vai me odiar agora. Agradeça depois. Cada movimento era deliberado. Meus braços assumiram o trabalho que minhas pernas costumavam fazer sem pensar. Tyler estava no canto, observando como se ainda fosse o líder do meu esquadrão, pronto para intervir se eu vacilasse. Mas não o fiz, nenhuma vez. As notícias do lado de fora do hospital eram constantes. Sam havia sido autuado, pago fiança e estava sob uma ordem de proibição de contato. Meus pais foram acusados de negligência criminosa, embora o advogado deles já estivesse cogitando a ideia de um acordo judicial. Os processos cíveis estavam em andamento. A Marcy me incentivou bastante, exercícios de equilíbrio, trabalho de força da parte superior do corpo, estabilidade do core. Suas pernas podem não estar ouvindo agora, disse ela, mas todo o resto vai te sustentar. No final da semana, eu conseguia me movimentar da cama para a cadeira sem ajuda. Não era bonito, mas era controle. Certa tarde, Tyler entrou carregando um envelope grosso. Do seu advogado, disse ele. Uma proposta de acordo. Abri o envelope e examinei as páginas. Os valores eram altos, cobrindo custos médicos, cuidados futuros, salários perdidos e danos. Mas vinha com uma cláusula, nenhuma declaração pública sobre minha família. Coloquei os papéis de volta no envelope. Sem chance. Eles não podem comprar o silêncio. Tyler sorriu. Não achei que você aceitaria. O dia do julgamento de Sam chegou mais cedo do que o esperado. Entrei no tribunal com meu uniforme de gala, todas as medalhas polidas, cabelo impecavelmente arrumado. O promotor expôs o caso com precisão clínica, análise de amostras do convés, depoimentos de testemunhas, a cronologia dos eventos. Quando chegou a minha vez, mantive minha declaração factual. Já enfrentei situações perigosas a serviço do meu país, disse ao tribunal. Não esperava enfrentar uma em uma reunião de família. Este ferimento não foi um acidente. Foi uma escolha que alguém fez. Sam evitou meu olhar o tempo todo. O júri, não. O veredito foi de culpada em todas as acusações. Ela foi condenada a 3 anos de prisão sem liberdade condicional antes de cumprir 18 meses. O caso dos meus pais foi o próximo. Eles se declararam culpados para evitar o julgamento, cumprindo liberdade condicional e serviço comunitário obrigatório. Não era pena de prisão, mas ainda assim era uma condenação registrada. De volta à reabilitação, Marcy me esperava com um novo desafio: andar com muletas nos antebraços. A primeira tentativa foi instável, cada passo uma conversa entre meu cérebro e meu corpo com estática na linha, mas a segunda foi melhor. E a terceira? Tyler estava lá para cada marco. Quando consegui dar 5 passos sem perder o equilíbrio, ele disse: são 5 a mais do que eles esperavam. Justiça não era o mesmo que cura, mas ambas avançavam paralelamente.
O Corpo de Bombeiros Militar do Exército concluiu sua avaliação, considerando-me apto a continuar servindo em uma função de consultoria logística nos Estados Unidos. Isso significava que eu poderia manter minha patente, meus benefícios e meu uniforme. 2 meses após a queda, saí do centro de reabilitação, lentamente, mas sozinho. O ar lá fora parecia diferente, não por causa do tempo, mas porque eu não estava mais entrando na narrativa de outra pessoa. Tyler nos levou direto para o salão do VFW, onde alguns dos meus antigos colegas de unidade estavam reunidos. Achamos que você prefere comemorar com pessoas que realmente te apoiam, disse ele. Ficamos sentados contando histórias de mobilização, o tipo de história em que os piores dias se transformam nas melhores risadas. Em algum momento entre as doses de café e o aperto de mão de um colega veterano com uma perna protética, percebi que não me sentia mais uma vítima. Eu tinha me machucado. Tinha sido alvo. Mas também lutei, no tribunal e na reabilitação, e saí de pé, se não o mesmo, pelo menos mais forte de uma forma que importava. O sol já estava nascendo sobre o horizonte de Savannah quando entrei no centro de veteranos, o mesmo em que entrei pela primeira vez depois da reabilitação. Ultimamente, eu não vim aqui para fazer terapia, eu vim aqui para dar aulas. 2 anos se estenderam e remodelaram minha vida de maneiras que eu não poderia ter previsto. Minhas manhãs eram divididas entre meu papel de consultora no Hunter Army Airfield e o programa de mentoria que eu havia criado para mulheres militares e veteranas que lidavam com a vida após lesões. Às tardes, eu trabalhava individualmente com mulheres que aprendiam a recuperar a mobilidade, fosse dominando uma rampa para cadeira de rodas ou dando os primeiros passos com muletas. O grupo de hoje era misto, um do Exército, um da Força Aérea e um da Marinha que tinha acabado de ganhar seu primeiro par de muletas para o antebraço. Reconheci o olhar dela quando entrou na sala, aquela mistura nítida de determinação e medo. Eu mesma as usei na primeira vez que Marcy me entregou um par. Fizemos os exercícios, cada mulher enfrentando sua própria versão de uma parede. E quando isso aconteceu, eu as lembrei: seu corpo pode discutir com você, mas a palavra final é sua. Não era apenas uma frase, era uma verdade que eu havia conquistado com muito esforço. Durante um intervalo, meu celular vibrou. O nome de Tyler apareceu na tela. Ele ainda estava em Savannah, comandando uma consultoria de segurança e, de vez em quando, me ligava como se eu ainda estivesse na equipe dele. Você ainda vai jantar hoje à noite? Perguntou ele. Não perderia, eu disse. Ótimo. Ei, ouvi boatos de que sua irmã precisa de revisão de liberdade condicional. As palavras não doeram como antes. Deixe que eles revisem. Ela mereceu a pena. Ele fez uma pausa. Você já pensou em falar com ela de novo? Não, eu disse simplesmente. Algumas pontes não valem a pena reconstruir. Quando a sessão terminou, a fuzileira naval de muletas já havia percorrido toda a extensão das barras paralelas sem parar. Seu sorriso me lembrou exatamente porque eu continuava fazendo isso. Voltando para casa, passei pelo tribunal onde Sam havia sido sentenciado. A visão não me trazia mais raiva, apenas um reconhecimento silencioso do que havia mudado. Meus pais tinham se mudado para a Flórida, provavelmente esperando que a distância reescrevesse a história, mas eu já tinha parado de ler a versão deles há muito tempo. Em casa, troquei minhas roupas de trabalho por jeans e um moletom macio, peguei minha bengala e fui encontrar Tyler. Escolhemos um pequeno restaurante perto do rio, daqueles com mesas de vinil e tortas em latas de alumínio. Enquanto tomávamos café, ele perguntou: você já pensou em como isso poderia ter sido diferente se você tivesse deixado para lá? O tempo todo, eu disse. E toda vez, eu volto para a mesma coisa: o silêncio teria sido mais fácil para eles, não para mim. Ele ergueu a caneca. Para fazer barulho. Então, ele bateu a sua na minha. Caminhando de volta para o meu carro, o ar estava quente com o toque salgado do rio. Meu andar não era perfeito, provavelmente nunca seria, mas cada passo era meu. Eu não os devia a ninguém. A vida não havia voltado a ser o que era antes daquele dia no convés. Havia evoluído para algo diferente, mais duro, mas com contornos mais nítidos.
Aprendi que família não se define por sangue ou sobrenomes. Ela se define por quem aparece, fica e não tenta reescrever a sua dor para se sentir confortável. E ao destrancar o carro, bengala na mão, percebi a parte mais inesperada: eu não estava mais olhando para trás. Tudo o que eu precisava estava ali, conquistado, escolhido e nos meus próprios termos. Olhando para trás, a queda não destruiu apenas meu corpo, destruiu a última ilusão que eu tinha sobre as pessoas com quem nasci. As datas dos julgamentos, a reabilitação, as manchetes, foram capítulos que eu nunca pedi. Mas me revelaram uma verdade que eu não podia ignorar: laços de sangue não significam nada sem lealdade. O exército me ensinou a me manter firme em meio ao caos. A lesão me ensinou a me manter firme quando o chão se foi. Não tive o final que meus pais queriam ou minha irmã esperavam, mas tive o que construí. E cada passo que dou agora, por mais lento que seja, é só meu.